E aí, pessoal, vamos começar mais essa aula aqui. Nós vamos falar sobre eu vou falar com vocês sobre os problemas ambientais, porque ele é um assunto muito recorrente nesses concursos e sempre tem uma pegadinha. Vou colocar aqui para vocês a parte do conteúdo. Presta bem atenção porque é muito importante, pessoal. Vou deixar aqui do lado. Beleza. Vamos lá. Bom, pessoal, vocês sabem que os problemas ambientais do nosso planeta, eles não são de hoje. A partir do momento que o homem ele se torna nômade, ele se torna sedentário, lá na Revolução Neolítica, ele deixa de ser apenas um coletor, como qualquer outro animal, e começa a transformar o meio em que ele vive. Então ele começa, a cortar árvores, ele começa a plantar nesse lugar onde as árvores existiam, ou seja, a partir de há mais ou menos 12 mil anos atrás, o homem ele começa a transformar o meio em que ele vive. A partir daí, pessoal, começam os problemas ambientais que nós temos. Claro que não tem como comparar o que eles faziam há 12 mil anos atrás com o corte de árvores para poder plantar o alimento e a criar os animais, com o que nós fazemos hoje. Quais são os tipos de poluição que nós fazemos, pessoal? As poluições ambientais elas são causadas principalmente pela urbanização, pelo consumo desenfreado que nós temos. Vocês sabem que nós consumimos muito mais do que nós podemos. Algumas bancas até falam sobre isso. O nome disso, pessoal, tem dois. Um é a biocapacidade, que é a capacidade que a Terra tem em repor o que nós consumimos, ou seja, o que a gente vai retirar da natureza, ela demora mais tempo para repor, tá certo? Bom, então são várias formas de poluição. A primeira forma que é colocada para vocês aqui é a poluição atmosférica. Como eu estava falando com vocês, esse assunto é um assunto muito fácil. A poluição atmosférica, pessoal, é a poluição do ar. Está aqui, ó. É o que está presente no ar. Essa poluição, ela pode acontecer pela liberação de gases tóxicos saídos de carros, no caso automóveis em geral, né? Ônibus, carro, caminhão, de aviões, de indústrias, de queimadas que nós fazemos, de cortes de árvore. Para vocês terem uma ideia, em 2017, sabe qual foi o estado que mais poluiu a atmosfera no Brasil? São Paulo? Por causa da indústria? Não. Sabe qual foi? Mato Grosso, por causa do desmatamento. Quando nós desmatamos uma árvore, quando a gente corta uma árvore, todo o carbono, todo o CO2 que estava dentro dessa árvore, que a árvore foi absorvendo durante os seus anos e anos, as suas décadas de crescimento, esse gás ele vai sendo absorvido pela vegetação. Quando você corta essa árvore, ou quando a árvore morre, esse gás ele é liberado todo para a atmosfera. Então, a NASA, nessas observações atmosféricas que eles fazem com satélites, eles conseguiram perceber que em 2017, essa região do Brasil, esse estado do Brasil, ele foi o que mais poluiu. E aí foi se investigar o porquê e descobriu que foi por causa do desmatamento. Então, beleza? Então, vamos lá. Dentre essas poluições atmosféricas, nós temos alguns probleminhas. O primeiro é o problema do efeito estufa. Mas antes de falar diretamente sobre o problema do efeito estufa, eu quero que vocês saibam que uma coisa muito, principalmente quando professores de história, antigamente, davam aulas de geografia, eles falavam do problema do efeito estufa. Mas o que é o efeito estufa? Vocês sabiam que se o efeito estufa não existisse no nosso planeta, nós não conseguiríamos sobreviver? Porque a temperatura do nosso planeta ia ser muito, muito baixa. Então, o que é o efeito estufa? Pensa, olha aqui minha mão como o planeta Terra e pensa na minha outra mão como a camada de efeito estufa. O que é essa camada de efeito estufa? Pensa na minha mão aqui que está mais ou menos aberta como se fosse uma estufa de planta. E é exatamente assim que funciona a camada de efeito estufa. Ela deixa os raios do Sol entrarem no nosso planeta, como também a estufa de uma planta deixa entrar dentro da estufa, bate na superfície,
E quando a Terra, no caso a superfície, está repelindo, ou seja, está fazendo com que essa temperatura, esse raio, esse calor do Sol esteja voltando para ser dissipado no espaço, o que acontece? A camada de efeito estufa, ela retém esse calor no nosso planeta. E uma pequena parte é liberada. Agora, qual é o problema do efeito estufa? O problema do efeito estufa, pessoal, não é que o problema é dele, o problema é nosso. Por quê? Com a poluição que nós estamos gerando, com a liberação de dióxido de carbono, de metano, do próprio ozônio, aqui está falando do clorocarboneto, mas o fluorcarboneto também, dos hidrocarbonetos em geral, quando nós fazemos a liberação desses gases pelas queimas, pelos automóveis que a gente usa em geral e tudo mais, a camada de efeito estufa, como vocês podem ver aqui, ó, ela vai engrossando e vai ficando, ó, cada vez mais grossa. Ronaldo, mas se ela está ficando mais grossa, não era para ela interferir na entrada de calor? Não. A camada de efeito estufa não interfere na entrada de calor. A camada de efeito estufa, pessoal, ela interfere na saída, na perda de calor. Então, o calor continua entrando do mesmo jeito e cada vez com menos filtro. Daqui a pouco eu vou falar sobre a camada de ozônio. Mas, na hora que esse calor vai ser dissipado no espaço novamente, aí a camada de efeito estufa ela atua. Ela não deixa esse calor sair. Tanto é verdade que a quantidade de calor que está sendo liberada para o espaço está cada vez menor e a quantidade de calor que está sendo retida aqui na superfície terrestre está cada vez maior. Por isso que o que vocês estão escutando sobre essa questão do aumento de temperatura no nosso planeta é verdade, porque a camada de efeito estufa ela está aumentando. Agora, para quem quer acreditar que a camada de efeito estufa ou a questão do aquecimento global, isso é uma coisa inventada? Não, isso não é. Isso é verdade. Agora, o que a gente pode discutir depois é se já é um processo natural, o que é, mas o que está gerando isso? Se isso é cíclico, se isso já aconteceria sem a intervenção do homem. Mas isso não é um assunto para agora, porque não vai cair na prova que vocês vão fazer. Bom, quais são as consequências, pessoal? As consequências da ação da camada de efeito estufa é o derretimento das calotas polares, consequentemente, o aumento do nível dos mares. Com o aumento do nível dos mares, vai ter o quê? Inundação das áreas litorâneas. Tudo bem? Então, vamos lá. Aumento das áreas desérticas, porque algumas vegetações não vão suportar esse calor, tá certo? Então, essas aí são algumas consequências. Bom, lembra que eu falei do buraco da camada de ozônio? O que acontece? Nosso planeta ele é envolvido por várias camadas atmosféricas. Olha o planeta aqui de novo, ó. E aquela camada que eu tinha feito do efeito estufa, existem várias camadas atmosféricas também sem ser o efeito estufa, ou mais próximas da Terra ou mais distantes da Terra. A camada do buraco, desculpa, a camada de ozônio, ela também é uma dessas camadas atmosféricas. Só que por que todo mundo fala no buraco da camada de ozônio? Porque a camada de ozônio ela tem uma única função, que é de filtrar os raios do Sol que vem para o nosso planeta. Tá certo? Por que está tendo esse problema? Por causa da liberação, como eu falei para vocês aqui, ó, de gases poluentes, como o dióxido e o monóxido de carbono, o enxofre, o metano. Vocês já ouviram falar até que o pum das vacas, ou seja, para quem trabalha com a pecuária, até o pum das vacas ajuda na destruição da camada de ozônio. Só que é uma coisa irrisória, tá? Então vamos dar sequência. Qual a intervenção do homem nisso? Quando nós poluímos a atmosfera, principalmente com CFC, o clorofluorcarbono, essa camada, ela vai sendo destruída. Então as camadas que eram uma para proteger a gente e a outra para manter o calor, elas estão trabalhando de forma inversa, porque a camada de ozônio ela está ficando
cada vez mais fina, com alguns buracos, e os raios do sol não estão sendo filtrados. Tanto é verdade que o número de câncer de pele no nosso planeta está aumentando. Em contrapartida, a camada de efeito estufa está engrossando, então está aumentando o calor no nosso planeta. Viu como é que eu falei com vocês que ia ser rápido? Ó, já estamos chegando na segunda parte. Outro problema da poluição atmosférica é o que a gente vive aqui na nossa cidade, próximo à Volta Redonda, por causa de Volta Redonda, por causa da CSN, que é a chuva ácida. A chuva ácida, como o próprio nome diz, pessoal, são partículas de gases poluentes que se misturam diretamente na nuvem de chuva. Ou seja, numa nuvem que está com 100% de umidade, pronta para cair. Os principais gases que se misturam a essas nuvens é o dióxido de enxofre e o óxido de nitrogênio. Eu acho que para a prova de vocês, fica aí uma dica, não vai ser cobrado o nome desses gases poluentes, tá? Desses componentes desses gases poluentes. Nem eu, que sou professor de geografia, fui cobrado no caso em vestibulares, em provas de concurso que eu já fiz, voltado para a área da geografia. É importante vocês saberem os mais conhecidos, como, por exemplo, lá da camada de ozônio, né, o clorofluorcarbono, mas essa questão vocês não precisam se preocupar, não. É importante vocês lembrarem só de gases poluentes, tudo bem? Então, sobre a chuva ácida, está mostrando aqui para vocês, olha, como que acontece a liberação dos gases poluentes de carros, ônibus, caminhões, indústrias, dentro da nossa própria casa, com as chaminés, né? Ela se misturando às nuvens de chuva e caindo. Qual é o problema dessa chuva ácida? Ah, Ronaldo, isso não é mentira. Não, não é mentira. Mas também não significa que no lugar de chuva ácida vai cair uma chuva, vai pingar na nossa pele e vai furar saindo do outro lado, igual o desenho dos Simpsons. Não é assim, né? Mas pode causar queimadura de primeiro grau. As vegetações dessas regiões, elas não conseguem crescer, porque a chuva ácida, ela acaba queimando as folhas. Para quem trabalha com agricultura nessas áreas, também é muito complicado, porque acaba queimando o plantio. Não queimando de pegar fogo, não, tá, gente? É só de causar alguns danos nas folhas. Tudo bem? Falei com vocês que ia ser rápido e é fácil. Então, vamos lá. Ilha de calor. Ilha significa o quê? É um lugar cercado por água, ou seja, não tem ligação com nenhuma outra área, a não ser por pontes criadas pelo homem. Nesse caso, a ilha de calor também é assim. O que é uma ilha de calor? Vamos falar do Rio de Janeiro, mais fácil, porque é uma região litorânea, e vocês vão entender, ou de Santos. Mas Santos, não, vamos falar do Rio de Janeiro, melhor. Vamos supor que você está numa área da cidade que você olha lá para onde está um monte de prédio, bem longe, assim, num dia de calor, num dia de bastante calor. E você começa a ver sair do asfalto, sair dos prédios, é como se fosse uma fumacinha. E você vê aquele asfalto como se estivesse pegando fogo e ele se mexendo. Já viram em filmes estadunidenses que filma aquele asfalto no deserto bem longe e aquilo fica como se estivesse tremendo assim longe? Por quê? Esse calor ele fica retido no asfalto. E por que acontecem as ilhas de calor? Por causa da urbanização. Os prédios não deixam o vento passar. E aí o que acontece? Esse vento não passando, não tem a dissipação, não tem a perda desse calor. Por isso que o calor fica concentrado, formando assim uma ilha de calor. É como se tivesse alguém com fogo ali embaixo do asfalto, esquentando cada vez mais para que aquele lugar fique cada vez mais aquecido. Então, isso é a ilha de calor. Olha aqui para vocês terem uma ideia. Ó. Olha a comparação. Tá vendo? A distribuição da vegetação e a temperatura aparente. Aonde tem mais vegetação, tem uma temperatura mais amena. Aonde tem uma maior concentração, quer dizer, onde tem uma maior destruição da vegetação, tem maior temperatura. Então, sempre vai ser assim.
porque a natureza é inteligente. Então, a vegetação, ela consegue reter durante um tempo, ela consegue segurar esse calor. A partir do momento que nós desmatamos aquilo ali, colocamos asfalto, colocamos concreto, concreto e o asfalto, pessoal, são ótimos absorventes de calor. Eles acabam absorvendo o calor em grande quantidade e depois liberam. Só que quando eles liberam esse calor fica ali próximo e precisa do vento para poder dissipar. Quando tem os prédios não deixam esse vento passar. Automaticamente forma assim essa ilha de calor. Tudo bem? Então vamos lá, vamos dar continuidade. Sobre a poluição das águas, é um outro problema também de poluição. Como vocês sabem, infelizmente, nosso país ele não tem em grande quantidade o tratamento que o esgoto tem que ter. Tanto é verdade que o esgoto é jogado in natura em quase todas as cidades brasileiras. Por exemplo, aqui onde eu moro, nessa cidade, Vassouras, aqui na região do Vale do Café, Vassouras, Volta Redonda, Barra do Piraí, nenhuma cidade tem 100% do seu esgoto tratado. E eu não sei por quê, porque existe uma lei federal que deveria, pelo menos até 2014, todos os municípios deveriam estar com 100% do seu esgoto tratado. E não aconteceu, né? Mas por que acontece essa poluição das águas, pessoal? A queima dos combustíveis em embarcações, isso em mares, tá, pessoal? Lançamento de esgoto, por exemplo, Rio de Janeiro, se você for próximo a uma área de algum rio que desemboca direto no mar, ou em Santos mesmo, vocês vão ver que está saindo esgoto direto ali. Com certeza não tem banhista próximo, correto? E também o derramamento de petróleo. Tudo bem? Bom, vamos continuar que está acabando. Vamos lá. Outra coisa importante também, pessoal, é sobre a poluição dos rios. Essa poluição ela acontece pelos mesmos motivos que eu falei com vocês do mar, por falta de intervenção de nossos políticos e de nós mesmos. Por exemplo, eu vejo lá no Rio de Janeiro casas construídas com o cano saindo de dentro de casa assim, caindo na rua direto. Você está passando assim, se a pessoa der uma descarga, você vai ver as lembranças da pessoa saindo na rua, ficando num sumidouro, para vocês terem uma ideia. Então, essa poluição dos rios ela acontece e acontece muito por causa do esgoto caseiro, por causa de esgoto também industrial e também por causa da exploração de minerais. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, para acontecer a exploração a busca do ouro, né? A exploração em busca do ouro, eles colocam a água, pegam a água, né, com aquele material do fundo do rio e vão jogando mercúrio para ir limpando as pedras para poder ver se eles acham ouro. Então, isso é um problema muito sério. Outra coisa também é o lixo caseiro, pessoal. O lixo caseiro, misturado à água, ele acaba criando chorume. Eu até marquei aqui para vocês, ó, o chorume que se infiltra no solo. Acaba poluindo aqui, ó, as águas subterrâneas. Infiltração de agrotóxico, que na minha cidade acontece. Porque tem regiões aqui que são áreas de plantio. E são fazendeiros de grande porte. E vocês acham que eles estão preocupados com o meio ambiente? Estão preocupados com o bolso deles. Então, o plantio não pode se perder. E eles não investem também em uma produção orgânica, né? Então, acaba acontecendo isso daí. Tudo bem? Bom, vamos falar sobre a poluição dos solos. A poluição do solo acontece do mesmo jeito, vocês estão até vendo escrito aí, do que as águas subterrâneas. O solo é o esgoto, que acaba infiltrando no solo, é o lixo que a gente joga. Todas essas coisas que infiltram acabam poluindo o solo. E tem um probleminha também do desmatamento, né, pessoal? Porque o solo, sem a vegetação, com a chuva batendo, com o sol batendo, com os agentes intempéricos, né, atuando todo dia, o solo acaba ficando empobrecido. Eu não sei se vocês já perceberam aqui na região do Vale do Café, principalmente, os morros aqui na região do Vale do Café, aqui no Fluminense, né, sul Fluminense, os morros eles estão pelados, sem vegetação,
porque ficou tanto tempo sem essa proteção, por causa do desmatamento, e a chuva batendo, o sol batendo, e vento batendo, que foi tirando os nutrientes do solo até levar a esse início de desertificação. Não é o caso aqui ainda, mas o solo está muito empobrecido, causando até as vossorocas, né? As erosões que vocês conhecem, que são esses buracos gigantescos nos morros que nós vemos. Tudo bem? Aí está mostrando para vocês os principais causadores do desmatamento: a urbanização, a agricultura e a pecuária. É verdade. Quem vai querer morar no meio do mato? Ninguém. Então você compra um terreno que tem vegetação, você pelo menos limpa uma parte para poder construir sua casa. Quem vai plantar? Vai plantar no meio da floresta? Até pode. Tem agricultura agroflorestal, mas é cara, o pessoal não usa. E para pecuária? Você vai deixar o seu boi no meio do mato, comendo aquele mato lá, correndo o risco de ser picado por uma cobra, alguma coisa do tipo? Eles também não pensam assim. Então eles vão com tudo e desmatam. Bom, uma coisa importante. O desmatamento acaba levando também, pessoal, ao aumento de temperatura, tá? Do nosso planeta. Porque a vegetação ela também protege o solo. Bom, vamos falar sobre os problemas, sobre as conferências ambientais, que aí nós vamos encerrar e depois eu vou fazer a correção dos exercícios ao final, de todos os exercícios, depois que eu falar sobre todos os conteúdos. Então vamos lá. Essas aqui são as principais conferências. Só que antes da de Estocolmo, pessoal, aconteceu o Clube de Roma, tá? Eles começaram a discutir esses problemas causados pelas poluições atmosféricas. Mas só em Estocolmo, em 1972, que foi considerada a primeira reunião voltada para essa questão ambiental da poluição atmosférica. Pra vocês terem uma ideia, ficou tão esparso, né? Teve tanto espaço entre a reunião de Estocolmo e a Eco 92 no Rio de Janeiro, que a população começou a se questionar se isso ia acontecer mesmo. Por quê? Porque ninguém levou a sério, né? Naquela época, a população ainda tinha grande quantidade de água, como tem hoje, né? Só que era limpa, né? Não era essa água toda poluída que nós temos. No Rio, pessoal, em 1992, foi criado já algumas ideias para o futuro. Por exemplo, eles começaram a pensar no próximo milênio, o que eles poderiam fazer, no próximo século, o que eles iam poder fazer para poder colocar essas ideias em prática. Beleza? Só que aí, pessoal, eles não entraram em acordo. Tanto é verdade que em 1997 eles criaram uma nova reunião lá no Japão, em Kyoto. Só que ao invés de ser chamado de conferência, foi chamado de Protocolo de Kyoto. Qual era a ideia do Protocolo de Kyoto, pessoal? Inicialmente, o Protocolo de Kyoto ele foi desenvolvido para que os países mais industrializados da época diminuíssem a sua poluição, enquanto que os países emergentes e subdesenvolvidos, que nem existia tantos emergentes na época, eles continuariam poluindo do mesmo jeito. Os Estados Unidos, junto da Austrália, eles não aceitaram. Eles alegaram que a China poluía tanto quanto eles já nesse período e que a China, por não ser desenvolvida na época, ela não teria que diminuir sua poluição. Então, inicialmente, o protocolo de Kyoto não deu certo. Só que nessa mesma reunião, foi combinado, a partir daí, que então todos os países eles teriam que diminuir a sua poluição atmosférica de forma gradativa, de acordo com o que você poluísse. Se você poluísse menos, você ganharia um crédito, o chamado crédito de carbono, pessoal. Só que aí o que aconteceu? Se criou a partir daí um novo comércio, o crédito de carbono que vocês conhecem. Por exemplo, vamos supor que o Brasil poderia poluir 10% do que ele poluía. Vamos supor que o Brasil só, de acordo com as suas ações, só poluiu 9%. Ele podia vender esse 1%. Quem ia comprar? Estados Unidos, China. Ou seja,
Os países continuaram poluindo praticamente do mesmo jeito e só pagavam um pouco mais para isso. Tudo bem? Tanto é verdade que em 2002, na chamada Rio+10, não sei porquê, né? Porque aconteceu foi em Joanesburgo, algumas ideias foram criadas, como, por exemplo, a Agenda 21, a ideia do desenvolvimento sustentável. E aí, pessoal, desculpa, isso na Rio+20, desculpa. E aí, eles estão tentando colocar isso em prática. Então, o ponto principal que vocês têm que lembrar disso daí é sobre a questão da criação da Agenda 21 e dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Estão sendo colocadas em prática e vira e mexe a gente escuta falar na televisão. Qualquer dúvida, pessoal, é só falar com a Isadora, ela entra em contato comigo e aí a gente conversa sobre. Tá bom? Pessoal, estou aí para poder ajudar. Quem quiser tirar dúvidas, podem contar comigo, tá bom? Então tá, pessoal. Um abraço a todos. Deixa eu fechar aqui. Um abraço a todos. Encerrar a reunião.